Vamos meditar em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, assim também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Nós vamos falar nessa oportunidade sobre os 4 estágios da primeira ressurreição. Nós sabemos que a primeira ressurreição ela é dividida em 4 fases, em 4 estágios. O primeiro estágio da primeira ressurreição foi a ressurreição de Jesus. Jesus ele é a primícia dos que dormem. Esse texto que nós lemos de 1 Coríntios capítulo 15. O segundo estágio da primeira ressurreição é a ressurreição de todos os crentes que morreram e serão ressuscitados no dia do arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, 17 em diante. O terceiro estágio da primeira ressurreição já é dentro da grande tribulação, é a ressurreição das 2 testemunhas do Apocalipse capítulo 11. E o quarto estágio da primeira ressurreição é a ressurreição de todos os crentes que morreram durante a grande tribulação e irão ressuscitar no final da grande tribulação, Apocalipse capítulo 20, verso 11. Esses crentes eles ressuscitam e são convidados a entrar no milênio, no final da grande tribulação. Fechando assim então, terminando assim então a primeira ressurreição. Existe um ensino que coloca a vinda de Jesus como uma só, mas a vinda de Jesus é dividida em 2 fases. Ele vem para a igreja e ele vem depois com a igreja no Monte das Oliveiras em Israel. Alguém poderia perguntar onde que está então as divisões das ressurreições. É muito fácil de você entender isso. Primeiro foi Jesus, né? A primeiro estágio. O segundo estágio então agora é o dia do arrebatamento. Você não pode colocar a segunda vinda como única vinda em Israel. Sabe por quê? Se você colocar a segunda vinda como a única vinda em Israel, o que vai acontecer quando Jesus voltar? Ele vai ressuscitar todos os irmãos que morreram em Cristo e vai transformar a igreja viva. Então, como então que sobraria pessoas então para povoar a terra durante o milênio, sendo que todos serão transformados, né, no abrir e fechar de olho no arrebatamento? Então não procede esse ensinamento pós-tribulacionista. Então a igreja ela será arrebatada no início da grande tribulação, cumprindo todos os rituais do casamento judaico, meus irmãos. Primeiro, Jesus é a primícia dos que dormem, né? Ele veio e ressuscitou. A segunda colheita então agora é a colheita da cevada, é a colheita da igreja. A igreja será colhida como cevada. A terceira colheita, que é a terceira ressurreição, representa os crentes que vão ressuscitar na grande tribulação, a colheita do trigo, a colheita do trigo, né? Os crentes que vão ressuscitar então no final da grande tribulação. E a uva é a colheita dos judeus, né, que vão ser colhidos ali no Monte das Oliveiras, ali em Jerusalém. A teologia da substituição, ela colocou Israel no lugar da igreja. Então é muito normal você ver os irmãos fazendo interpretação em Mateus 24, dizendo que Jesus está falando com a igreja. Mateus 24 nunca está falando com a igreja. Quando foi escrito Mateus 24, a igreja nem existia ainda. A igreja só foi fundada 50 dias após a Páscoa, no dia de Pentecostes. Então, nós temos que entender na Bíblia o que foi escrito para a igreja e o que foi escrito para Israel. A segunda ressurreição ela é a única ressurreição após o milênio, é a ressurreição de todos os ímpios. Mas a primeira ressurreição ela é dividida em 4 fases, né? Primeiro Jesus, Paulo disse, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Que vinda? Na vinda para o arrebatamento e na segunda vinda em Jerusalém, que ele vai ressuscitar todos os crentes que morreram durante a grande tribulação. É assim, meus irmãos, que a Escritura ensina. Amém? Deus abençoe a todos, que dê a graça e a vitória a todos, em nome de Jesus. Amém.